Esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos sobre saúde e sexualidade feminina chamado Corpos Sem Mitos, em que a gente vai falar um pouco sobre nosso funcionamento e o que o nosso corpo significa em uma sociedade que não quer de jeito nenhum que a gente tenha conhecimento sobre o nosso funcionamento. Oi, meu nome é Vitória Ferreira, caso essa seja a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar principalmente sobre qual é o significado do corpo feminino na nossa sociedade. Por que é que a gente tem uma relação tão distorcida com o próprio corpo e principalmente com o corpo feminino no geral. O corpo feminino já teve diferentes significados ao longo da nossa história como humanidade, mas ele sempre esteve muito ligado ao divino, ao religioso. Esse corpo já foi sagrado, muito relacionado ao ciclo da natureza, é como se fosse a representação humana de como essa natureza funciona, mas ele também já foi e ainda é muito relacionado ao pecado, ao sujo, à hipersexualização. Então, em muitos momentos da história, nós somos a antítese do sagrado, enquanto em outras somos a representação desse. O que se imagina é que na Idade da Pedra, o não entendimento do ciclo menstrual tornou ele divino, porque basicamente eles não entendiam como uma parte da população sangrava todo mês, mesmo sem estar machucada, mesmo sem ter ido guerrear, e pior de tudo, esse sangramento acontecia com uma certa periodicidade e sem nenhuma interferência do ser humano. Então, quando eles não entendiam algo, eles ligavam isso ao divino. Então, aquela menstruação, aquele sangue que acontecia com uma certa frequência, se tornou a representação humana do divino. Antes das religiões patriarcais, era justamente essa ligação com o divino, uma coisa positiva e misteriosa e até sagrada. Mas as religiões patriarcais, como o próprio nome diz, né, era patriarcal, e tudo que eles não queriam era ter a mulher relacionada com o divino. O que eles queriam é que existisse um divino patriarcal que desse aos homens um certo poder na sociedade. Então, o que eles precisavam fazer era justamente tirar esse significado do divino, da menstruação, do corpo feminino, do funcionamento desse sistema reprodutor, né? E aí foi se construindo com entendimentos também não religiosos. O corpo feminino, na verdade, não era ligado ao divino, mas sim ao sujo, ao pecado, ao nojento. E isso com base em personagens muito importantes na história. Por exemplo, o Santo Agostinho, ele via esse não controle da genitália humana como uma ligação ao pecado de Adão e Eva. Principalmente porque a primeira coisa, né, de acordo com a Bíblia, que Adão e Eva fez ao pecar, né, ao comer o fruto proibido, foi justamente tapar a genitália. Foi como se a partir daquele momento o corpo, a nudez, tomasse uma carga pecaminosa, entende? Então foi essa a ligação que Santo Agostinho fez, mas a mulher era, de acordo com o pensamento dele, especialmente suja e pecaminosa, porque, né, foi a Eva, afinal de contas, que comeu esse fruto proibido, que levou Adão a pecar. Então, foi essa ligação aí que Santo Agostinho fez, e ele deu muito embasamento para os próximos teóricos religiosos, ou não, para irem construindo ainda mais significados em cima desse pensamento, né, de que Eva pecou, então, portanto, todas as outras gerações de corpos femininos e mulheres eram igualmente pecadoras e sujas, enfim. Na época do caça às bruxas, era muito comum que eles olhassem, verificassem a genitália dessas mulheres que eram suspeitas de serem bruxas. E aí eles diziam que se essa genitália tivesse algo estranho, alguma verruga, ou até o que eles chamavam de tetas, então era sinal de que era bruxa, porque essa teta servia pro demônio mamar, se alimentar. O problema é que essa teta, na verdade, era o que a gente conhece hoje como clítoris. Então, assim, a matemática é um pouco óbvia, do tipo, eles pegavam mulheres suspeitas de bruxaria, olhavam a genitália, encontravam clítoris normalmente, porque nem toda vulva esse clítoris é muito aparente, mas quando era aparente, tcharam, bruxa, vai pra fogueira. E aí, a questão é que isso foi acontecendo ao longo de toda a história. E essas diferenças biológicas entre os sexos, foi o campo perfeito para eles estabelecerem as diferenças entre homens e mulheres. Então eles usaram essas diferenças biológicas que existem para estabelecer
uma diferença social. Então eles diziam que basicamente porque existia essa diferença biológica que nos tornava inferior, portanto a mulher era socialmente, politicamente e intelectualmente inferior também. Então foi bastante conveniente, sabe, identificar essas diferenças. Foi bastante conveniente encontrar esse campo em que estavam as maiores diferenças entre os sexos biológicos para começar a plantar realmente ao longo da história tudo aquilo que era conveniente para uma classe de pessoas. Por exemplo, a sexualidade feminina estava estritamente relacionado ao campo emocional, que mulher não consegue dividir sexo e amor, que na verdade mulher não sente prazer, mulher não tem orgasmo, não goza, porque enfim, é simplesmente uma coisa emocional o sexo pra mulher. Ou que, por exemplo, esse ciclo menstrual deixa uma mulher extremamente instável, então ela precisa estar dentro de casa porque o trabalho, né, o espaço público demanda essa estabilidade que só o homem tem, que só o corpo masculino tem. Tudo isso que a gente acredita ainda hoje foi baseado nessa diferença que na verdade hoje em dia a gente descobre cada vez mais que nada disso, nada dessas afirmações ditas anteriormente são realidades. Existem sim diferenças biológicas, mas elas impactam de uma maneira muito sutil na maneira com que nós somos socialmente. Em 1896, um médico, que vai estar o nomezinho dele aqui para vocês pesquisarem, disse: as mulheres física e emocionalmente normais que receberam uma educação apropriada têm pouco desejo sexual. E ainda bem, caso contrário, o matrimônio e vida familiar seriam apenas palavras vazias. E sabe qual é a questão? Todo esse pensamento que hoje a gente tem do homem, de um ser libidinoso, que não controla o seu desejo sexual, que é carnal, que não controla os seus instintos, na verdade, era o que a gente relacionava à mulher na antiguidade. Então, na verdade, todos esses significados eram atribuídos à mulher, o homem era o ser racional, estável e tudo mais. E é justamente por isso, por esses significados completamente diferentes, é que hoje a gente tem uma ambiguidade, uma contradição tão grande com o que é ser mulher na sociedade. Porque ao mesmo tempo em que a gente precisa ser recatada e do lar e não ter muito desejo sexual, qualquer desvio que aconteça, nós nos tornamos a puta, a suja, a vadia e todos aqueles lindos nomes e xingamentos relacionados ao ser mulher que normalmente estão relacionados ao nosso comportamento sexual. E é claro, além de todos esses pensamentos serem convenientes para uma parcela das pessoas, também foi algo positivo para quem se identificava como mulher naquele período da sociedade, essa troca de um ser sujo, um ser carnal para um ser emocional, um ser que não se curvava aos seus desejos, porque as mulheres não queriam estar relacionados ao pecado, principalmente em uma sociedade que era extremamente religiosa. Então foi um alívio deixar de ser a pessoa suja para ser a pessoa santa, ao relacionado à santidade realmente, à castidade. Então teve auxílios de todos os lados esse pensamento que a gente carrega até hoje. O problema é que esse alívio foi a custo de algo extremamente custoso, na verdade, que foi a morte da nossa sexualidade, a ponto de a gente entrar em um consultório médico hoje e ouvir de alguém que estudou anos o corpo humano que o orgasmo feminino é um mito, que não existe. A visão moderna, a visão que a gente tem dos sexos, ela nasce no século XIX, em que a identidade sexual é relacionada à biologia, às diferenças biológicas, e que existem dois sexos e que eles se caracterizam por serem opostos complementares. Então, todo o nosso entendimento do que é o corpo feminino é baseado no corpo masculino. Todo o discurso sobre sexualidade, sobre saúde feminina, ela foi construída com base na sexualidade e na saúde masculina. E é por isso que a gente tem tantas faltas, tantos mitos, tantos erros sendo disseminados, inclusive por profissionais da saúde que possuem uma formação extremamente machista, baseada nisso, acreditando que o sexo feminino é o outro, é o complementar, é a falta. O corpo em si sempre foi uma questão, a nudez sempre foi um tabu, muito por causa de ensinamentos e de crenças religiosas. Mas o corpo feminino, ele carrega uma dose extra de culpa e de vergonha. E é por isso, é assim que nós temos tanta vergonha de menstruar, nós temos vergonha do nosso corpo, nós achamos que a nossa vulva, que a nossa vagina são partes sujas do
do nosso corpo. E nós temos um auto-ódio muito grande a ponto de sermos o país que mais faz cirurgias íntimas para modificar a aparência da nossa vulva, porque a gente acredita que a gente nasceu de certa forma errada e que a gente precisa se adequar através de procedimentos estéticos ao que esperam de nós, para deixar o nosso corpo um pouquinho mais bonito. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso. É por causa de toda essa carga que construíram ao longo da história que a gente precisa falar sobre como funcionamos, sobre como o nosso corpo é natural, é poderoso, assim como o corpo humano no geral. Nós não somos nojentas, nós não somos sujas. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do nosso corpo, porque eu sei que ninguém nunca te ensinou sobre isso. E se ensinou, foi de uma maneira extremamente rasa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse assunto, se você está curiosa para saber o que vem por aí nessa série de vídeos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade e dar o joinha aqui embaixo para esse vídeo ser disseminado e chegar a outras pessoas, sejam elas mulheres, sejam elas homens, para que a gente comece a desconstruir esses pensamentos aos pouquinhos. Um enorme beijo e até o próximo vídeo, quinta-feira, às 7 da noite. Tchau!